dia abençoado. Vamos estar ouvindo o que Deus tem para falar conosco, né? Convido a amada igreja a abrir a Bíblia de vocês em Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 14. Livro de Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 14. Todos encontraram, amém? Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gigal, e Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus em Cades-Barneia, acerca de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança, e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou nesses 45 anos, verdadeiramente desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora vê que neste dia já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nesse dia, como era no dia em que Moisés me enviou. Como antes era minha força, assim também é minha força agora, para guerrear, tanto para sair como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-lo, como disse o Senhor. E Josué o abençoou e deu Hebrom a Calebe, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. Vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que o Senhor venha estar nos esclarecendo, venha estar falando conosco, que o Senhor venha estar abrindo nosso entendimento para aprender um pouco mais da Tua palavra, que o Teu nome venha a ser exaltado, que o meu venha a diminuir, e que almas venham se render a Ti e venham entender que o Senhor é o nosso Deus único e Salvador. Muito obrigado, Senhor, é o que eu te peço, te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. O tema dessa mensagem: Calebe, um homem de fé, né? Calebe, um homem de fé. Algo interessante nesse texto, Calebe nos ensina, né? Um homem que passa a nos ensinar algo extraordinário. Pegando um pouquinho a introdução, quem puder depois ver essa história, você está lá em Números, capítulo 13, capítulo 14, né? Depois vocês em casa lê direitinho. A gente sabe da história de que quando Moisés manda espiar a terra, e ele manda 12 espias, e Calebe e Josué estavam junto com esses espias, e eles subiram ali, viram a terra, viram que a terra era maravilhosa, a terra era tremenda, muitas coisas boas, só que os 10 espias ficaram com medo, porque eles viram gigantes ali naquela terra, né? Os descendentes de anaquins. Segundo alguns estudiosos, eles mediam mais ou menos entre 3,5 metros de altura. Então o povo ficou com medo, mas interessante que tanto Calebe como Josué, não, nosso Deus está conosco. E Calebe ali traz uma resposta boa, e Moisés jurou a Calebe dar por herança Hebrom. E interessante, nesse capítulo 14 que nós acabamos de ler, algumas lições Calebe nos ensina, passa para nós nessa manhã. E a primeira lição que Calebe nos ensina é que Calebe tinha compromisso
com Deus. Ele fala aí no versículo 8, no versículo 9 e no versículo 14, que ele servia com integridade a Deus. Ele tinha compromisso. O interessante é que se talvez fosse um de nós, talvez a gente tivesse decepcionado e tivesse desistido. Caleb recebeu a promessa aos 40 anos de idade, e quando ele vai conversar com Josué, ele está com 85 anos, já tinha se passado 45 anos, e a promessa dele não tinha chegado, não tinha acontecido. Mas Caleb tinha um entendimento que ele tinha compromisso com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus, e ele não se preocupava nesse sentido, está passando o tempo, está passando o tempo. Quantos de nós recebe uma promessa que Deus vai abençoar, que Deus está junto, e passa-se 1 ano, 2 anos, e a pessoa desiste? Quantas pessoas se afastaram do Evangelho porque foram prometido, Deus prometeu a ele algo extraordinário, e o tempo está passando e ele não alcançou. Caleb, o primeiro ato de Caleb é que ele tinha esse entendimento, que ele tinha um compromisso com Deus. E se ele tinha um compromisso com Deus, se Deus desse ou não desse, o compromisso ele tinha com Deus, mas ele acreditava, ele tinha esse entendimento que antes dele morrer, Deus daria a sua bênção. Isso é um grande ensinamento para nós nessa manhã, que nós temos muitas das vezes desanimado fácil, qualquer coisa tem nos desanimado, e Caleb aqui, ele nos mostra totalmente o contrário. Recebeu a promessa aos 40, aos 85, ele ainda estava com a mesma força, com a mesma fé, com a mesma integridade, porque ele entendia que ele tinha um compromisso com Deus. E quando nós temos esse entendimento de que temos um compromisso com Deus, as coisas acontecem naturalmente. Não precisa você ficar preocupado, não precisa você ficar ansioso, não precisa você querer ficar murmurando, reclamando, basta você acreditar, porque você tem um compromisso com Deus. E Caleb tinha esse entendimento: eu tenho um compromisso com Deus, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, eu sou filho de Deus, então naturalmente as coisas vão acontecer, naturalmente no tempo certo vai. Meu irmão, acorda, não fica com esse pensamento de que está demorando, que não está acontecendo, que Deus não está vendo, que Deus não está contigo, que Deus não está olhando. Está sim, meu irmão. Se não aconteceu ainda, não é a hora. E se também às vezes não aconteceu, porque não é a hora que Deus quer, às vezes não é bom para você. Calma, entenda, Caleb tinha esse entendimento. Talvez ele poderia estar murmurando, talvez ele poderia estar brigando, talvez ele poderia estar reclamando: Deus não me viu, já estou com 85 anos, estou velho, já estou perto de morrer, não vai acontecer. Mas Caleb não tinha esse pensamento. Caleb tinha um entendimento de que Deus prometeu, ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha o compromisso em servir a Deus, por isso que ele alcançou a resposta, por isso que ele foi premiado. Por quê? Porque ele entendia que a visão dele era Deus, ele não estava preocupado o que ia falar. Talvez, se a gente for conjecturar aqui, talvez algum amigo ou alguém da família, às vezes ficava no ouvido dele: pô, tá vendo, está demorando, Deus prometeu para você de que você ia ter uma herança, uma terra, e já se passou 45 anos, e aí, não vai acontecer não? Esqueceram de você? Mas Caleb não estava preocupado com isso. Caleb nos mostra que ele era um homem de fé, porque ele entendia que ele tinha um compromisso com Deus. A primeira lição que a gente precisa aprender: você tem um compromisso com Deus? É essa pergunta que você tem que fazer nessa manhã. Você tem um compromisso com Deus? Você de fato tem um compromisso com Deus? De fato você é filho de Deus? De fato você aceitou Ele como Salvador? Se você tem esse compromisso com Deus, descansa a tua vida, meu irmão. Fica tranquilo, porque Deus está no negócio. Deus no momento certo vai te abençoar. Deus no momento certo vai estar resolvendo a tua situação. A segunda lição que Caleb nos mostra, nos ensina, que ele tinha confiança em Deus, ele confiava. Nessa manhã, você tem confiado em Deus? Você tem confiado que Deus está contigo, que Deus está cuidando da tua vida, que Deus pode resolver a tua situação? Está aí no versículo 11 e 12, vamos lá, ele diz assim: como ainda sou tão forte nesse dia, como era no dia em que Moisés me enviou.
Isso é uma tremenda confiança. Eu acho interessante, teve um período da minha vida que as coisas não estavam funcionando, e eu comecei e falei, já estou ficando velho, eu não vou conseguir mais nada mesmo, daqui a pouco a gente está morrendo, e as coisas estão ficando por aí, e eu fui num cliente, o cliente, não, Alex, você ainda está novo, cara, você tem que tentar as coisas, você tem que... E chegou um dia, era uma quarta-feira esse dia, e quando chegou a noite aqui, a irmã Maria Alice estava pregando, e ela estava pregando justamente sobre esse texto de Caleb, de que Caleb tinha 40 anos, aos 85 anos, Caleb com uma confiança tremenda em Deus, um homem que em nenhum momento se abalou, e ele disse, estou com 85 anos, eu tenho a mesma força que quando eu tinha 40 anos. Isso nos dá uma lição, só acaba quando a gente morre. Enquanto a gente tiver vida, há esperança. Você tem que pensar coisas grandes, você tem que pensar coisas para que você possa ter algo melhor, você tem que procurar melhorar a tua vida, você tem que procurar a cada dia ter essa confiança com Deus. Interessante, eu conversando com o nosso irmão Marcos, e ele falou comigo que acho que foi aos 60 e poucos anos, ele começou a estudar Direito. É 5 anos, acho que aos 65 por aí, não sei se eu estou falando correto, ele se forma, é advogado, e é um grande ensinamento. Talvez você fale assim, poxa, mas eu não tive oportunidade para estudar quando eu era novo, eu não tive oportunidade para tentar melhorar, fazer um curso, uma profissão, mas você está vivo. O que está te impedindo de você tentar? O que está te impedindo de você procurar melhorar a tua vida? E Caleb nos ensina nessa manhã. Primeiro, ele tinha compromisso com Deus, ele entendia que ele era filho. Segundo, ele tinha uma confiança tremenda em Deus. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que o justo vive pela fé. E se você é um justo, você tem que ter fé, você tem que ter confiança, você tem que acreditar que o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele cuida da tua vida, Ele está zelando pela tua vida, Ele está te suprindo, Ele está te dando alimento, Ele está te dando saúde, Ele está te dando vida. Meu irmão, acorda, não fica recebendo essa palavra de Satanás de que já era, já acabou, já não dá mais, que já não tem, a tua idade já avançou. Não avançou não, meu irmão, você está vivo, você está vivo. E Caleb é um grande ensinamento que ele nos passa. Ele poderia estar murmurando, ele poderia estar muito triste, já se passou 45 anos, já estou com 85, não tem mais jeito, já era. Moisés já morreu, Josué assumiu, Josué talvez possa não lembrar mais da promessa, então já era, mas não. Caleb nos dá um grande ensinamento, ele perseverou, ele ficou ali, aguardando ali a promessa dele, e quando chegou no momento certo, ele foi lá conversar com Josué. Lembra, Josué? Eu estava contigo quando Moisés me prometeu, eu tinha 40 anos, hoje eu estou com 85, a mesma força que eu tinha lá atrás, eu tenho agora, eu acredito. Então, o segundo lição que a gente aprende de Caleb, é que precisamos ter a confiança. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei do que você precisa, eu não sei o que é que você almeja, eu não sei o que é que você pede a Deus, mas uma coisa eu sei, primeiro que você precisa ter compromisso com Deus. Quando a gente tem compromisso com Deus, todas as coisas naturalmente fluem. Está lá em Mateus 6, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai acontecer naturalmente, é o primeiro ato. A segunda lição, precisamos confiar. Está demorando? Está passando tempo? Não está acontecendo? Calma que vai acontecer, calma que naturalmente as coisas acontecem, calma que você precisa passar esse processo. Caleb precisou passar esse processo, ele precisou esperar, ele precisou entender que é no momento de Deus, é no momento certo. E talvez não, eu acredito isso, talvez se Deus tivesse dado a Moisés aquela cidade aos 40 anos de idade, talvez Caleb poderia dizer assim, eu consegui, eu era um guerreiro, eu era um homem forte, eu tinha 40 anos, eu sabia lutar, então eu fui lá e derrotei os anaquins. Mas aos 85 anos não,
aos 85 anos é poder de Deus. Como é que um velho de 85 anos vai lutar com um gigante de 3,5 metros e vencer o gigante? Não tem como. Aí é para mostrar para Caleb, para mostrar para nós, para mostrar para todo mundo que ali foi a mão de Deus. Não foi pela tua força. Talvez você possa estar vivendo isso. Talvez, se Deus te abençoar antes ou numa hora que você acha que é você que faz, às vezes Deus vai esperar um pouquinho, você entender e ver que não é por aí. Eu vivi essa experiência numa das empresas que eu montei e eu acabei cometendo um erro e eu acabei vindo a falir a empresa. Foi justamente isso, porque o banco tinha me emprestado um valor muito alto de dinheiro e eu consegui montar a empresa. Então, eu achava que era o banco que tinha me ajudado. E na minha segunda, Deus me mostrou que eu montei ela sem um centavo. Deus usou um amigo que começou a me dar mercadoria e dali o negócio prosperou. Então, Deus tem os meios dele trabalhar que você não entende. Talvez a situação que você esteja vivendo, Deus está esperando você enxergar que é Ele que está no negócio, que é Ele que está cuidando da tua vida, que é Ele que está direcionando a tua vida, porque você tem compromisso com Ele, você é filho dEle, você é servo dEle, então naturalmente Ele vai cuidar da tua vida, naturalmente. Meus irmãos, se você pegar a história do povo de Israel, você vai ver que quando eles estavam no deserto, eles ficaram 40 anos, meus irmãos, sem a roupa estragar, sem a sandália acabar. Você tem noção disso? Como Deus cuidava? Durante o dia o sol é 50 graus, tinha uma nuvem protegendo ele. À noite é um frio que é abaixo de 0 grau e tinha lá uma bola de fogo aquecendo o povo. 40 anos. Tinha fome, descia o pão do céu. Queria comer carne, Deus enviava carne. Água brotava da rocha. Isso é poder do Deus. E o povo era ingrato, e o povo ainda reclamava. Se estava comendo pão, eles queriam carne. Se tinha carne, eles queriam pão. E nunca estava satisfeito. Mas é um grande ensinamento que Caleb nos ensina. O primeiro, eu tenho compromisso. O segundo, eu confio no Deus a qual eu sirvo. Eu sei que Ele é poderoso. E a terceira e última lição que Caleb nos ensina, que Caleb tinha coragem, era um homem corajoso, ele não tinha medo, a dificuldade batia a porta, ele não tinha esse negócio de, puxa, aconteceu isso. Realiza, meus irmãos, realiza você ter que enfrentar um gigante de 3,5 metros, aos 85 anos de idade, é poder de Deus, não tem como. Eu sou franco com os irmãos, eu já tinha vazado, o cara com 3,5 metros de altura, vou encarar ele nada, eu sei que eu vou apanhar. Mas Caleb tinha coragem, ele entendia que não, Deus está comigo, Deus me prometeu, Deus falou para mim que aquela terra era minha, e ele foi lá, guerreou, venceu, e até hoje Hebrom é da geração de Caleb, e Caleb foi abençoado, Caleb recebeu como herança. Por quê? Primeiro, ele teve compromisso com Deus, segundo, ele confiou em Deus, e terceiro, ele teve coragem. Deixa de ser medroso, tenha coragem, muda a tua vida, melhora, trabalha, faz curso, faz algo para melhorar a tua vida, não aceita, não fica com medo não. Entenda que você serve a um Deus que é todo poderoso. E Caleb, além de receber essa promessa, por causa dessa atitude, por causa desse compromisso, ele e Josué foram os dois únicos que entraram na terra prometida, daquela geração que saiu do Egito. Aquela geração que saiu do Egito, veio para o deserto, só eles dois entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque ele servia com integridade ao Senhor. Nada o abalava, nada o parava. Ele entendia que o compromisso dele era com Deus. Ele entendia isso. E que nessa manhã você venha ter esse entendimento, meu irmão. Você tem um compromisso com Deus. Se você não tem, eu te convido você a aceitar o Senhor Jesus hoje como teu Salvador, para você ter um compromisso com Deus. E a segunda, tenha confiança. Não perca a confiança em Jesus. Não perca, ainda que tudo esteja dando errado para você. Mas entenda
que no momento certo, Deus vai mudar esse quadro. Tenha confiança. E a terceira, tenha coragem, seja corajoso, não fica com medo, não fica, será que vai, não, acredita que Deus está com você. Se você obedecer essas três coisas, você será bem sucedido. E Caleb foi. Caleb derrotou os anaquins ali, ele expulsou aquele povo dali, e ele tomou posse da sua herança, aos 85 anos de idade. O Ministério de Louvor vai estar entoando louvor, e logo depois a gente vai estar fazendo 3 convites.